Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a história de fundo, o prólogo. O texto que serviu como base para o nosso estudo durante toda a semana foi João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bem, o nosso guia de estudos, ele vai trazer para a gente aqui 3 textos. O primeiro deles do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 210, e o segundo texto do livro Caminho a Cristo, nas páginas 26 e 27. Se me permite, eu gostaria de compartilhar com você aqui os textos, nós vamos ler o texto, vamos conversar um pouquinho sobre eles, ok? O primeiro texto, portanto, do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 210. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. A luz e glória, na verdade, de que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Essa verdade, infinitamente misteriosa em si, explica outros mistérios e verdades de outros modos inexplicáveis, ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível e incompreensível. Quando você vai olhar aqui para esse texto, você percebe o seguinte: Cristo Jesus, à semelhança daquilo que João vai mencionar no capítulo 1, Cristo Jesus teve uma existência eterna junto com o Pai. Nós nunca teremos a possibilidade de poder entender completamente isso, como mencionamos durante a semana. Tente imaginar a eternidade, como mentes finitas são capazes de poder entender alguma coisa que é completamente infinito. A nossa história, ela tem começo, meio e fim. Um dia nós nascemos, nós nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Essa é a história da humanidade dentro do contexto do pecado. Mesmo num mundo perfeito, no caso de Adão, Adão teve um começo. Ele não teria fim. Ele continuaria vivendo para sempre junto com o Senhor Deus. Por causa da entrada do pecado, então a história da humanidade passou a ser contada com começo, meio e fim. Como a gente pode, com uma mente finita, entender um ser infinito? A Bíblia tenta explicar isso para a gente, nos mostrando que Deus é o criador do tempo. A noção que temos de dias, meses, anos, é uma noção que foi criada por Deus. Por causa dos movimentos planetários, nós temos a noção de tempo. Entretanto, Deus está acima dessa noção de tempo. Por isso a Bíblia vai dizer que Ele é eterno. O que é a eternidade? Como a gente pode contar a eternidade? Como é possível contar a eternidade? Para um ser que não tem começo e também não tem fim. A não ser entendendo que Deus está acima dessa noção de tempo, nós não somos capazes de compreender absolutamente nada em relação a isso. Mas a Bíblia vai mencionar que quando nada havia sido criado, o Senhor Jesus já existia junto com o Pai e o Espírito Santo. A Trindade Divina lá estava. Pai, Filho e Espírito Santo vivendo numa íntima união. Como é que funcionavam as coisas nessa perspectiva? Não fazemos a mínima ideia, porque isso não foi revelado a nós. A única coisa que sabemos é, antes que qualquer coisa criada existisse, Deus já estava lá. Tudo surge a partir dele. Ele é o start da vida no universo. Qual é o tamanho do universo? Faça essa pergunta a um astrônomo. E ele vai olhar para você e vai dizer, não faço a mínima ideia. Porque a cada dia, conforme a humanidade consegue montar telescópios mais potentes, ou conforme telescópios que foram colocados, inclusive, em conexão com sondas espaciais, que vão tentando chegar a lugares cada vez mais distantes, quando os astrônomos pensam, opa, agora nós chegamos no final do universo, eles descobrem que ainda tem mais uma infinidade adiante. Hoje, os astrônomos já sabem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia. Você já experimentou fazer uma coisa? Experimenta só fazer isso. Chega na praia, encha sua mão de areia. Depois coloque em cima de um papel e tente contar apenas quantos grãos de areia você consegue colocar na palma da sua mão. Já experimentou fazer isso? Você vai dizer, pastor, isso é loucura. Não, então tente imaginar quantos grãos de areia existem no planeta inteiro. Pois bem, se você conseguir contar tudo, existem mais estrelas nesse universo do que grãos de areia em todo o nosso planeta.
Você é capaz de imaginar o tamanho desse Deus? O fato é que o universo é imenso, nós não somos capazes de mensurar sequer o tamanho do universo, quanto mais do Deus que criou esse universo. Cristo Jesus, portanto, ele é um com o Pai e o Espírito Santo em toda a eternidade. Como é que isso funciona? Nós não somos capazes de poder entender, mas a existência de Cristo, ela é contada como uma existência eterna. Outros dois textos que vão aparecer, ambos do livro Caminho a Cristo. O primeiro deles na página 26, que vai dizer assim: Cristo deve ser revelado ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo. Ao contemplarmos o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, o mistério da redenção começa a ser revelado na nossa mente. E a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Cristo manifestou um amor que está para além da nossa compreensão. Tudo aquilo que foi revelado por Deus no contexto do Evangelho de João vai se centralizar na cruz. É por isso que logo no prólogo você já encontra a ideia da cruz. Cristo nasceu para poder morrer. Ele veio de uma existência eterna junto com o Pai. Ele que é o Criador de mundos. Ele veio, tornou-se um de nós com um propósito: morrer. A glória de Cristo está na morte. Por isso, é olhando para a cruz de Cristo que nós somos salvos. Aquele que crer no Senhor será salvo. Por isso, a cruz de Cristo é o centro da nossa crença. A cruz de Cristo deve ser o elemento que converge todos os olhares da humanidade. Cada pregação, cada ensino da palavra deve fazer com que as pessoas olhem para a cruz. Você quer saber quem é Deus? Olha para a cruz. Quer saber até onde vai o amor de Deus? Olha para a cruz. Quer saber se Deus tem interesse em você em relação ao futuro? Olha para a cruz. É na cruz que encontramos todas as respostas para a história da humanidade. E o texto continua agora na página 27 do livro Caminho a Cristo, que diz assim: é verdade que as pessoas às vezes se envergonham dos seus pecados e abandonam alguns dos seus maus hábitos antes mesmo de perceberem que estão sendo atraídas para Cristo. Quando, porém, elas se esforçam para mudar, como resultado de um desejo sincero de fazer o que é certo, é o poder de Cristo que está atraindo. Uma influência que elas desconsideram e atua sobre a mente. A consciência é despertada e o procedimento é aperfeiçoado. Quando Cristo as atrai, levando-as a olhar para a cruz e a contemplar aquele a quem os seus pecados transpassaram, o mandamento entra na consciência. Nesse texto nós percebemos o seguinte: toda mudança de vida que existe no ser humano é a ação de Cristo Jesus através do Espírito Santo agindo em nós. O poder que muda as pessoas é o poder que provém da cruz. É porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário que nós temos hoje o poder de vencer o pecado. Ah, pastor, mas a gente nunca vai deixar de pecar até Jesus voltar. Não, isso é uma realidade. Nossa natureza é falha e pecaminosa. Mas uma coisa é fato: quando nos relacionamos com Cristo, o poder que provém de Cristo age na nossa mente e há uma mudança gradual que vai acontecendo na nossa vida. Eu me lembro que eu me entreguei a Cristo Jesus no dia 20 de setembro de 1982. De lá para cá, gente, quando olho para trás, eu percebo quantas mudanças o Senhor já operou na minha vida. Mas uma coisa também é fato: quando olho para a minha vida hoje, eu percebo que ainda tem muito trabalho para poder ser feito. Mas o poder de Deus agindo em mim já operou muitas mudanças. E isso me faz acreditar que, continuando a me relacionar com Cristo, a olhar para a cruz, eu ainda vou conseguir alcançar maiores vitórias. Alcançarei todas? Não. A vitória final será dada à humanidade quando Cristo Jesus voltar, e então a nossa natureza será completamente transformada. E aquilo que é pecaminoso vai ser completamente modificado. E seremos perfeitos como perfeito era nosso pai Adão, quando foi criado por Deus. Até lá, podemos ter a certeza de que o poder que precisamos para vencer provém da cruz de Cristo. Permita que Cristo Jesus transforme a sua vida, que o poder que vem da cruz, que transforme você. Será que estou falando para alguém que está precisando de alguma vitória específica na sua vida? Alguém que precisa de poder e força para ultrapassar problemas e dificuldades? Deus olha para você e diz: eu posso vencer por você. Eu posso te ajudar a alcançar as vitórias. Não desista. Creia no Senhor. Ore comigo.
Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que Cristo Jesus tem todo o poder no universo e que através da morte dele na cruz do Calvário podemos ter o poder para vencer a nossa natureza pecaminosa. Ajuda-nos a permanecermos em Cristo e a cada dia alcançarmos as vitórias que precisamos para aquele dia. Pedimos também que o Senhor possa ler nossa mente, nosso coração e responder aos pedidos que nós colocamos diante do Senhor. Opera de forma extraordinária, Pai, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?